Oi, gente, que prazer estar mais uma vez com vocês e poder compartilhar as minhas impressões sobre o meu estudo do Vem e Segue-me. O mês de fevereiro é um mês especial para mim e eu vou te contar por quê. Primeiro, porque nasceu minha filha em fevereiro, a Larissa, mas também foi o mês em que eu nasci de novo. Foi o mês em que eu e minhas irmãs nos batizamos na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Gente, não tinha como não refletir, não tinha como não pensar ao ler Doutrina e Convênios 18, essa sessão, uma única sessão que foi a nossa designação com uma carga tão grande de doutrina e de ensinamentos. E eu pude refletir muito, principalmente ontem à noite, 28 de fevereiro, fez exatamente 44 anos que eu e minhas irmãs aceitamos o Evangelho de Jesus Cristo. E sabe que me veio aquele sentimento, e se eu não tivesse aceitado? Ou se eu tivesse aceitado e tivesse me afastado depois? Como seria a minha vida hoje sem o Evangelho? O que minha filha estaria fazendo? Quais os rumos que ela teria trilhado na vida? E em meio a essas reflexões, me veio um sentimento muito grande de gratidão quando eu pensei na minha família, quando eu pensei na minha filha e eu pensei nela se esforçando com o marido para ser melhor, com a sua filha, indo ao templo, cumprindo os seus chamados, e eu fiquei muito grata por isso. Se eu não tivesse aceitado o Evangelho, ou se eu tivesse me afastado dele, a história hoje com certeza seria outra. E aí eu fui, peguei um quadro que eu tenho de família, vou mostrar para vocês o meu quadro. Acho que vocês conseguem ver. Essa é minha família. Alguns membros, que não estão todos os membros da família aí. Mas eu fiquei pensando, uma única foto. E me trouxe tantas lembranças, tantos desafios pelos quais passamos, pelos quais superamos, para poder ficar firmes no Evangelho, para poder perseverar nesse caminho que estamos aprendendo. Me veio uma gratidão imensa quando eu olhei a foto e eu vi meu pai, já idoso, ele está com 94 anos, minha mãe com 84 aí quase, e os dois seguindo firmes nesse Evangelho. O meu pai é um patriarca da igreja, aí eu vi Brás, meu cunhado, também um patriarca, eu vi Cleones, também patriarca, e eu pensei, gente, temos em uma única foto 3 patriarcas da igreja, o meu irmão registrador do templo. Nós sequer podíamos imaginar, quando conhecemos a igreja, quantas bênçãos nós receberíamos. E ao trilhar um caminho de convênio, o quanto o Senhor nos abençoaria e nos abriria portas. O que eu gostaria de dizer para vocês é que ser membro da igreja e permanecer fiel vale a pena. E a coisa de maior valor não são os tesouros desse mundo, não é aquilo que a gente acumula na terra, mas saber que as famílias podem ser eternas. É saber que nós podemos ficar juntos do outro lado. É saber que cada alma, cada pessoa tem um valor incalculável para nosso Pai Celestial. Uma pessoa que se arrepende, ela pode mudar a vida dela, mas ela pode mudar a vida de gerações. Então, enquanto eu estava lendo essa sessão, eu fiquei muito emocionada, porque vamos pensar no contexto da igreja, eles aí terminando, né, toda a tradução do livro de Mórmon, eu fico pensando enquanto Oliver, enquanto Joseph, eles aprenderam. Porque à medida que eles iam traduzindo o livro, eles iam aprendendo. E eles desejavam saber mais, eles viram sobre a igreja de Cristo na terra estabelecida, enquanto fizeram traduções do livro de Mórmon, eles viram a igreja sendo estabelecida entre os nefitas. Eles viram isso, inclusive depois, quando o Salvador volta, né, à terra, depois da sua ressurreição. Eles também leram a Bíblia, eles viram a igreja de Cristo na Bíblia. E certamente se perguntavam, onde está essa igreja? O Senhor tinha dito a Joseph para não se filiar a nenhuma delas. E aí vem essa sanção 18 de Doutrina e Convênios, tão cheia de ensinamentos,
onde o Senhor fala sobre essa restauração de todas as coisas. A igreja dele, é chegado o momento, a igreja seria restaurada. Mas eu fico pensando, a igreja seria restaurada, gente, com um objetivo. Não é? Que é o quê? Trazer o homem à imortalidade, à vida eterna. É por isso que existe a igreja. É por isso que existe a restauração. E eu fico pensando que a restauração da igreja física, mas existe uma restauração que acontece com cada um de nós. À medida que a gente desenvolve fé, que a gente se arrepende, que aceita o Evangelho de Cristo, nós estamos sendo restaurados para Cristo. Nós estamos voltando as nossas almas para o nosso Salvador. Então, quanta gratidão eu senti por aquele 28 de fevereiro de 1981, quando eu e minhas irmãs demos aqueles primeiros passos iniciais, e depois minha mãe, e depois meu pai, e depois vizinhos, amigos, e de como os filhos permaneceram, de como os filhos foram casando e os netos foram permanecendo, e agora são os bisnetos, e essa bênção tem atravessado gerações. Nós precisamos ser o elo forte das nossas famílias, como disse o Helder Godoy. Precisamos segurar nessa barra de ferro e perseverar. Porque se a gente não fizer isso, a gente não sabe as consequências. É muito mais difícil quando você é criado sem o Evangelho. É muito mais difícil quando você adquire hábitos mundanos, você depois se arrepender e voltar-se a Deus. Então que a gente possa pensar muito nisso quando a gente desiste de levar os nossos filhos à primária, quando a gente desiste de frequentar a igreja, porque as consequências vêm. E a coisa mais linda do Doutrina e Convênios 18 é exatamente isso. Olha o que o Senhor está dizendo a Oliver Cowdery, que sabia as ansiedades deles, que sabia as perguntas deles a respeito da igreja. E uma das coisas que o Senhor fala no Doutrina e Convênios 18, no versículo 3 é: tu sabes que essas coisas são verdadeiras. E por isso, o Senhor aconselha que ele confie nas coisas que estão escritas. Confie nas traduções que Joseph fez, que ditou e que Oliver Cowdery escreveu. E por que o Senhor queria que confiasse nas traduções? Por que ele queria que ele confiasse no livro de Mórmon? Gente, o livro de Mórmon, ele existe exatamente para testificar de Cristo. E a gente precisa confiar nisso. Saber que Cristo vive e que não foi uma historinha da carochinha, não foi um conto de fadas, mas Cristo vive. O livro de Mórmon está aí para nos mostrar a plenitude do Evangelho de Cristo. Por quê? Nós temos a Bíblia. Sim, mas todos nós sabemos, e até historicamente, que a Bíblia passou por diversas traduções, por diversas interpretações. Muitas coisas foram suprimidas, muitas coisas claras e preciosas foram tiradas. Então a Bíblia testifica de Cristo? Sim. A Bíblia tem doutrina de Cristo? Sim. Mas o livro de Mórmon veio para esclarecer essa doutrina, para trazer a doutrina em sua pureza. A única pessoa que traduziu pelo dom e poder de Deus foi Joseph. Não passou por outras várias mãos. E não houve supressão de verdades. No livro de Mórmon nós temos a doutrina clara de Cristo. Então ele está dizendo assim, olha, confie no que vocês estão lendo, confie nessa tradução, confie que esse é o meu evangelho. E ele diz no versículo 4, porque nelas estão escritas todas as coisas concernentes ao alicerce de minha igreja, meu evangelho e minha rocha. Ou seja, a igreja de Jesus Cristo é única, ela sempre teve uma estrutura, uma organização de apóstolos, de profetas, sempre teve a doutrina de Cristo, de fé, arrependimento, batismo, dom do Espírito Santo, perseverar até o fim. A gente vê isso ensinado por Cristo lá no Novo Testamento. A gente vê essa igreja estabelecida, a gente vê essa igreja estabelecida entre os nefitas. E a gente vai ver agora essa igreja estabelecida nos últimos dias, através de Joseph, através desse menino que foi chamado por Deus. E eu fico pensando, Joseph fez aquela primeira visão, teve aquela primeira visão, foi ao bosque orar porque queria saber qual era a igreja que ele queria se filiar. Eu acho que nunca passou na cabeça dele que ele seria chamado como ex-profeta da restauração. A partir daí a vida dele mudou.
Os caminhos do Senhor não são os nossos. Assim como as vidas deles foram entrelaçadas com Oliver Cowdery, David Whitman e tantos outros que entrelaçaram, que foram tão importantes, Martin Helris, para esse início da igreja, para esse começo da igreja, para essa restauração. E ele diz ainda, meu evangelho e minha rocha. Ou seja, Joseph, Oliver, David, é o seguinte, confie na tradução que vocês fizeram. Confie no livro de Mórmon, porque ele vai ser peça-chave para essa restauração. É através de vocês que a igreja será restaurada. Conto com vocês. Confiem nisso, acreditem nisso, você já sabe que são verdades. Né? E sem falar que eles eram testemunhas vivas, oculares. Portanto, se edificares a minha igreja sobre o alicerce de meu evangelho e minha rocha, as portas do inferno não prevalecerão contra ti. Gente, o Senhor dá um mandamento para eles. Edifica a minha igreja. Eu vou estar com vocês. Sejam fiéis e as portas do inferno não vão prevalecer. O Satanás vai tentar, vai fazer tudo para tentar destruir essa obra, mas ele não vai prevalecer. E essa obra irá adiante. Gente, quando a gente vê isso hoje, 2025, essa obra foi adiante. E ele diz ainda no 6, e eis que o mundo está amadurecendo em iniquidade. E é necessário que os filhos dos homens, tanto os gentios como a casa de Israel, sejam levados ao arrependimento. Tanto os gentios como a casa de Israel. A gente viu isso com Cristo, viu Cristo quando Pedro teve a visão dele, dos gentios, que o evangelho deveria ser pregado aos gentios, aqueles que se arrependeram, mas que não eram por linhagem na casa de Israel, mas seriam por adoção. Então ele está dizendo assim, que é necessário que os homens, tanto os gentios como a casa de Israel, o evangelho é para todos, o evangelho nesses últimos dias que veio através das mãos de um gentio, através de Joseph, que não era judeu. E ele diz, para que a casa de Israel seja levada a arrependimento. Esse é o motivo porque temos o evangelho de Cristo. Esse é o motivo porque temos a sua igreja restaurada, para que a casa de Israel seja levada a arrependimento. Em outras palavras, gente, arrependimento significa voltar-se a Cristo. Significa voltar atrás, significa mudar de vida, significa mudança, significa alegria. O mundo hoje tem muitas vezes o arrependimento com algo ruim, mas não é. Quando você começa a se arrepender de verdade, você sabe que você está a um passo de Cristo. Você sabe que você está mudando a sua vida, que você está moldando, que você está procurando ser mais parecido com aquele que você segue. Então o arrependimento, ele é essencial. Ele existe porque somos humanos, somos falhos e vamos precisar constantemente, né? E esse arrependimento, ele acontece dia a dia. Assim como a restauração do evangelho, a restauração não foi um evento. Não se deu simplesmente quando Joseph foi lá e fez a sua oração. Ali foi o começo de tudo, os céus se abriram. Mas depois ele continuou sendo destruído por Moroni. Depois ele continuou recebendo revelação, linha sobre linha. Depois ele foi incumbido de restaurar esse evangelho e as coisas vieram gradativamente. Então essa restauração, ela é um processo, ela não é um evento. E ela continua até hoje nos nossos dias, através de profetas vivos. Então, e que a gente não possa esquecer que a nossa restauração a Cristo também é um processo. Ela não acontece de uma única vez, eu fui lá, fui batizado por imersão e estou limpo dos pecados. Não, não é assim. Mas é diariamente. Como eu disse para vocês, faz 44 anos que eu me batizei na igreja. 44 anos que eu faço metas, que eu tento vencer maus hábitos, que eu tento melhorar, e às vezes eu caio e digo, opa, cometi esse pecado de novo, vamos seguir adiante. 44 anos. Nesses 44 anos, eu não vou dizer para vocês que não houve muitas vezes momento de desânimo. Eu não vou dizer para vocês que não houve decepções. Sim, porque a gente é falho e a gente lida com pessoas que são falhas. Mas o mais importante desses 44 anos foi aprender, foi crescer, foi entender como a igreja é esse corpo de Cristo, como nós formamos parte dele, como somos imperfeitos, mas Cristo é o cabeça, ele é perfeito. Então não importa as nossas falhas, Cristo está à frente. E é para Cristo que eu vou prestar contas um dia. Então vamos deixar dessa história de, fulaninho, quando eu cheguei na igreja, não olhou na minha cara.
Aí o outro não me cumprimentou. Aí o bispo não me respondeu a mensagem. De repente ele estava ocupado demais, ele não lembrou. As pessoas são humanas. Então que a gente possa olhar para frente com firmeza em Cristo, alicerçada em Cristo, sabendo que Ele é a rocha. Ele não muda, Ele permanece. E assim é com a sua igreja. E ele fala sobre esse mundo amadurecendo em iniquidade. Olha só, se naquela época, a gente está falando 200 anos atrás, esse mundo estava amadurecendo em iniquidade, o que é que a gente diria do mundo hoje? Eu não sei, mas cada vez que eu ligo a TV, ou cada vez que eu vejo um noticiário, ou mesmo na internet, eu sou bombardeada com notícias sobre o mundo. E eu fico chocada. É pai de família que matou esposa, que matou filho. É vizinho que estuprou criança. É funcionário que mata outro funcionário por motivos fúteis, tolos. Eu vejo que a intolerância no mundo está muito grande, a violência está muito grande. É aluno agredindo o professor, vizinhos. Nessa semana eu vi um morador que matou o subsíndico de um prédio. Vocês devem estar acompanhando essas notícias tanto quanto eu. E a gente vê essa maldade, a gente vê essa violência no mundo. A gente vê o mundo amadurecendo em iniquidade, as pessoas roubando, pessoas no poder, né, enquanto outros passam fome, não exercendo o seu papel como deveria, uma justiça que não é justa, é a justiça dos homens. E a gente vê as pessoas no poder roubando, governando mal. Gente, é o espelho da civilização nefita quando estava no seu declínio. O mundo não vai melhorar, ele só vai piorar. Estamos nos últimos dias, muito próximo da vinda do nosso Salvador, e a gente precisa se fortalecer e se preparar para esses momentos. E a gente se fortalece, tendo Cristo como nosso alicerce. A gente se fortalece à medida que a gente se torna o melhor seguidor de Cristo, que a gente se arrepende dos nossos pecados. E a gente ilumina esse mundo escuro e triste e solitário. Vamos lá. O Senhor vai lá e dá mandamentos. E um dos mandamentos que o Senhor diz é: eu ordeno a todos os homens de todos os lugares que se arrependam. E falo a vós como falei a Paulo, meu apóstolo, porque sois chamados pelo mesmo chamado que ele. Gente, olha só, eles estão sendo chamados como apóstolos. O Senhor está falando com Oliver Cowdery e David Uritme. Eles são chamados como apóstolos e o Senhor está ordenando que eles deveriam pregar arrependimento a todos os homens. E que eles estão recebendo o mesmo chamado de Paulo. Que emocionante, porque quando a gente vai lá no Velho Testamento, a gente vê que Paulo também foi chamado. Paulo também teve o mesmo chamado de apóstolo do Senhor Jesus Cristo, ele também saiu pregando o arrependimento ao povo. E por que arrependimento, gente? Porque arrependimento é a coisa mais importante, né? É o princípio mais importante das nossas vidas. É através do arrependimento, por isso que ele é alegria. Porque arrependimento é abrir a porta para passos outros mais importantes, como o batismo, como estabelecer, fazer convênios e voltar à presença de Deus. E aí, logo que ele fala de arrependimento, e eu espero que você que esteja me escutando esse vídeo, você pode ter pensado: mas eu caí muito feio. Não importa. Como disse o Elder Holland, não importa onde você está, onde você esteve. Não importa o quanto você tenha caído, quão escuro nem você esteja, um poço tão profundo. Deus te ama. E Ele quer te resgatar. Ele está com os braços estendidos para você. Né? E a resposta está aqui no versículo 10. Lembrai-vos de que o valor das almas é grande à vista de Deus. O valor das almas. Gente, o arrependimento existe para que eu e você possam se arrepender. Porque o meu valor e o seu valor é grande à vista de Deus. É um valor que não dá para somar. Pode ser que tenha momentos na sua vida que você diga assim: não tem mais jeito, não tem mais volta. Pode ser que você cometa um erro na sua vida e que você se sinta miserável. Porque é assim que o Satanás quer que você se sinta. Mas eu digo para vocês, esse versículo é lindo, porque ele diz que não.
Seu valor é imenso, é enorme. Pode ser que alguém diga assim para você, olha, você tem pouco valor. Não acredite nisso, porque você sim tem valor. Você é um filho de Deus. Você é a maior das criações dele. E quando ele te criou, ele sabia do seu potencial, de se tornar um Deus como ele. Então que a gente lembre disso, o nosso valor é imenso. O Senhor se preocupa com cada filho. E é por isso que é importante que a gente busque aquelas nossas evidências espirituais, que a gente tanto falou disso já aqui. Desculpa, gente, me emocionei porque é linda essa sessão, porque mostra a função da igreja, mostra a função do arrependimento, de ter fé em Cristo, de confiar, nos mostra o nosso valor. Não acreditemos no mundo, porque o mundo às vezes quer nos colocar para baixo, quer dizer que não será possível, que o céu é muito distante. E não é. E não é. Quando nós procuramos galgar a escada que nos leva ao céu. Quando a gente faz os nossos convênios, quando a gente vai passo a passo, quando a gente vai ao templo, quando a gente é digno de uma recomendação, quando a gente usa o arrependimento na nossa vida. Então, que a gente não deixe as pessoas dizerem ou duvidarem do nosso valor. Não importa onde você esteve, não importa o que você fez, Deus te ama. E se você está inativo, se você está afastado, regresse. Regresse, ainda há tempo. Ainda há tempo. E é isso que o Senhor diz. E mais impressionante que eu achei nessa sessão é que, olha, ele conecta o arrependimento ao valor das almas. Então eu preciso me arrepender, porque eu sou de valor. E o arrependimento está ali para me curar. E aí ele conecta no versículo 11. Pois eis que o Senhor, vosso Redentor, sofreu a morte na carne. Portanto, sofreu a dor de todos os homens, para que todos os homens se arrependessem e viessem a ele. Então, olha só, ele conecta a morte física e ele conecta a expiação. Ele sofreu a dor de todos os homens. Ele expiou por mim, por você. E quando a gente pensa, e essa expiação? Ela vale por quanto tempo? Gente, ela vale para sempre. Ele pagou a nossa dívida eternamente. Porque ele é Deus. E Deus é eterno e infinito. Então, qual é a proporção da expiação na nossa vida? É infinita, é eterna. E qual o valor da alma? É infinito, é eterno. E aí ele diz, e ressuscitou dentre os mortos, para trazer a si todos os homens, sob condição de arrependimento. Olha só, arrependimento conectado ao valor de uma alma. O valor de uma alma conectado à expiação do Salvador Jesus Cristo e também à morte física. E ao vencer a morte física, a ressurreição dos mortos. E aí ele diz, para trazer a si todos os homens. O objetivo disso, gente, foi levar os homens a Cristo. Foi levar os homens a Cristo. E nada é mais doloroso quando você vê o seu ente querido, quando você vê, muitas vezes, aquele parente que você ama, um filho, um pai, uma mãe, um esposo, uma esposa, sendo enterrado. É nesse momento que você se lembra, que você questiona tudo e que você entende que você é eterno. E que Cristo veio por isso. A ressurreição dele é a coisa mais importante do mundo. É como foi nos dito já pelo presidente Oaks. O nascimento de Cristo foi importantíssimo, mas a ressurreição dele foi o momento mais importante da história. É essa ressurreição que nos dá esperança, que nos conecta ao eterno, que nos lembra do plano de salvação em que nós somos. Essa vida é passageira, todos nós vamos passar por ela. Todos nós vamos morrer, seja hoje, seja daqui a 10 anos, seja daqui a 20 anos, 60, não sabemos. Mas que a gente passe muito bem, porque ele diz que a condição é o arrependimento. Eu só vou voltar à presença de Deus se eu me arrepender. Eu só vou conseguir a minha exaltação se eu usar o arrependimento na minha vida. Então não tem orgulho aí, gente, é arrependimento mesmo. E aí ele diz ainda, e quão grande será a sua alegria pela alma que se arrepende. Ou seja, o arrependimento, ele conecta a alegria.
A alegria daquele que se arrepende, porque é como se você tivesse tirado o peso, o fardo do pecado. Cristo fez isso por você, ele só exige o arrependimento. E ele diz que se você trabalhar todos os dias, né, todos os dias, clamando arrependimento, e trouxeres a mim, mesmo que seja uma só alma, quão grande será a vossa alegria com ela no reino do meu Pai. Então, gente, uma alma, já será uma alegria imensa. E ele diz, né, que imagina a alegria se trouxerdes muitas almas. E ele diz, eis que tendes diante de vós meu evangelho, minha rocha, minha salvação. Ou seja, eles recebem o evangelho, a rocha e a salvação. O evangelho é simples, a receita é simples, é fé no Senhor Jesus Cristo. Fé indica confiança, acreditar, né? É ter a fé que move ao arrependimento. O arrependimento é ação, eu não posso ficar sentado. Mas eu preciso acreditar. Na hora que eu digo que eu acredito em Cristo, gente, não é simplesmente dizer eu acredito, eu sei que Ele viveu sobre a terra. Não, ele está disposto a confessar que Ele é o Cristo, que Ele nos salvou dos nossos pecados e por causa dEle eu posso me arrepender. E eu posso entrar nesse caminho através do batismo, eu posso perseverar, eu posso conseguir a minha exaltação um dia, e isso vai depender exclusivamente de mim. Esse plano é tão maravilhoso que ele nos dá a liberdade de escolha, que depende exclusivamente de nós. Nós decidimos. E ele diz assim, né? Pedi ao Pai em meu nome, com fé, acreditando, e recebereis o Espírito Santo, que manifesta todas as coisas que são convenientes aos filhos dos homens. Então, como é que eu sei que essas coisas são verdadeiras? É através do Espírito Santo. Como é que eu sei que o livro de Mormon é verdadeiro? Através do Espírito Santo. Como é que eu sei que as palavras de Cristo são verdadeiras? Através do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo está lá para nos testificar. E aí ele diz, e se não tendes fé, esperança, caridade, nada podeis fazer. Olha esses atributos divinos. Como é que eu vou entrar nesse caminho se eu não tenho fé, se eu não acredito? Se eu não tiver esperança, se eu não tiver convicção de que Cristo ressuscitou, a esperança de dias futuros, de dias maravilhosos que estão por vir, como é que eu entro nesse caminho? Como é que eu continuo? Se eu não tiver caridade, né? E essa caridade como estilo de vida, como modo de vida, como é que eu consigo entrar na presença de Deus? E aí ele diz, não contendais com igreja alguma, a menos que seja a igreja do diabo. O que é que significa isso, gente? A gente não vai contender com igreja nenhuma. As igrejas que estão no mundo, tem muitas pessoas boas, pessoas tentando viver a sua maneira daquilo que acreditam. A nossa luta não é contra as igrejas do mundo, de jeito nenhum. A gente precisa se juntar a elas. A nossa luta é contra a igreja do diabo. Igreja entre aspas, porque a gente já aprendeu sobre isso. É dessa definição de igreja. Na verdade, é contra o Satanás, é contra as filosofias do mundo, é contra determinadas instituições que podem ser políticas, filosóficas, é contra todo aquele que combate a doutrina de Cristo, contra todo aquele que prega o mal na terra. As nossas forças devem se unir contra aqueles que não querem a integridade, que lutam contra o Salvador Jesus Cristo. Esse é o mal da terra. Essa é a igreja do mal. Não que a gente vai sair brigando com nenhuma igreja, com nenhuma religião, de jeito nenhum. Todos são filhos de Deus, são nossos irmãos. Estávamos juntos na pré-existência. Estamos galgando o mesmo caminho. Precisamos, sim, ajudá-los a conhecer a verdadeira igreja de Jesus Cristo restaurada na terra nesses últimos dias. Precisamos, sim, pregar o evangelho para todo mundo, mas nunca contender com eles. E aí Cristo diz ainda, tomai sobre vós o nome de Cristo, falai a verdade com seriedade. E todos que se arrependem e forem batizados em meu nome, que é Jesus Cristo, e perseverarem até o fim, serão salvos. E ele diz, portanto, todos devem tomar sobre si o nome que é dado pelo Pai, pois esse nome serão chamados no último dia. Gente, a gente viu a organização da igreja aqui, a gente vai ver aqui mais adiante que eles também são ordenados a chamar outros apóstolos. A gente vê os primeiros apóstolos da igreja sendo chamados, essa estrutura da igreja sendo organizada.
E a gente vê que os apóstolos são testemunhas especiais de Cristo, assim como o profeta. Mas nós também, quando nos batizamos, nós tomamos sobre nós o nome de Cristo. E ao tomar o nome de Cristo sobre nós, nós fazemos convênios sagrados. Nós entramos por esse caminho. E é por esse nome que nós vamos ser chamados no último dia. Então, a igreja, quando a gente pensa a igreja de Jesus Cristo, é a igreja dele. Mas também é a igreja dos santos, que somos nós, seguidores de Cristo, que estamos ali tentando ser melhores, caindo, nos arrependendo dos últimos dias, porque estamos nos últimos dias. Por esse nome, o nome de Cristo, que seremos chamados. E é nesse momento que o Senhor diz para eles: e agora há outros chamados para declararem meu evangelho, tanto aos gentios como aos judeus. A gente vê que o evangelho é para todos, ele deve ser pregado em todo o mundo. Já não existe mais aquela separação do convênio abraâmico, mas agora é estendido a todos, essas estrelas numerosas, tanto quanto as areias do mar. E sim, 12, e os 12 serão discípulos e tomarão sobre si o meu nome. E os 12 são aqueles que desejam de todo o coração tomar sobre si o meu nome. E eles são chamados para ir a todo mundo, pregar meu evangelho a toda criatura. Gente, os 12, essa igreja que está sendo restaurada e que nós temos hoje em dia a mesma estrutura, com um profeta vivo, com 12 apóstolos também chamados para declarar arrependimento, testemunhas especiais de Cristo. E o Senhor diz ainda para ele no 34, essas palavras não são de homens, nem de um homem, mas são minhas. Portanto, vós testificareis que são minhas e não de um homem. E ele continua, né, que ele dá um encargo para Oliver Cowdery e para David Wiritme para procurar, né, os 12. E é muito interessante, dá conselhos para ele: guarde os meus mandamentos, diz que por vossas mãos eu realizarei uma obra maravilhosa entre os filhos dos homens, para convencer muitos dos seus pecados, para que se arrependam, se aproximem do reino de meu Pai. E ele diz ainda a condição: e se não guardar os meus mandamentos, não podereis ser salvos no reino de Deus. Gente, essa é a condição: guardar os mandamentos. Era a condição para aqueles apóstolos chamados, recém-chamados, e é a condição para a gente. Uma coisa me chamou a atenção, porque essa sessão foi dada em junho de 1829, né, um pouco antes aí da igreja, meses antes da igreja ser oficialmente restaurada e instituída na terra. Foi dado esse mandamento dos 12, mas os 12, eles só foram aí chamados 5 anos depois. E às vezes a gente está lendo Doutrina e Convênios e a gente pensa, ó, chamar os 12, que eles saíram imediatamente e já chamaram. Não, né? Porque nem tinham ainda membros da igreja suficientes. A igreja ainda seria oficialmente restaurada. E porque eles estavam vivendo aí um momento da igreja que era impressão do livro de Mórmon, os custos disso, tentando sobreviver, os santos tentando se estabelecer, depois os santos mudando de um lugar para outro, a perseguição que começava. Isso mostra como muitas vezes, mesmo uma ordem de Deus, o processo não é lento. E às vezes a gente quer tudo imediatamente na nossa vida, né? E os 5 anos aí para um homem pode parecer muito, mas para o Senhor, não. Então, que a gente possa pensar nessas coisas. Porque o Senhor estava tão preocupado em dar a sessão 18 de Doutrina e Convênios. Através dessa sessão, ele estava dando diretrizes, ensinamentos sobre a sua igreja restaurada sobre a terra, sobre a importância da tradução do livro de Mórmon. Ele estava mostrando por que existe a igreja de Jesus Cristo na terra. Por que Cristo foi lá, né? Porque o nosso Pai Celestial foi lá e deu o seu Filho amado. E a gente entende, né, que Cristo expiou dos nossos pecados, porque o nosso valor é imenso, porque o nosso valor é grande, porque cada um de nós é um filho de Deus, com suas particularidades, porque Ele nos conhece pelo nome, porque Ele nos ama. E todos podemos ter as evidências dessas experiências espirituais da nossa vida, que a gente sabe, só eu sabia disso. Aquelas experiências que a gente já viu, que Deus diz, né, que Ele sabia que você sabia.
E nós sabíamos que Deus sabia. Não são coincidências. Que o Senhor realmente nos abençoe. Essa obra, esse evangelho existe para que a gente possa voltar à presença de Deus. E a gente volta quando a gente usa o arrependimento diário na nossa vida. Quando a gente faz convênios sagrados. Quando a gente tem o desejo de se conectar a Deus. Quando a gente tem o desejo de ser um seguidor de Cristo. E de aplicar todas as coisas que nos são ensinadas. Que o Senhor nos ajude para que a gente fique fiel no Evangelho, para que a gente persevere, para que um dia a gente chegue do outro lado e que a nossa alegria seja imensa com aqueles que a gente compartilhou o Evangelho, com aqueles que a gente ajudou a encontrar o caminho do arrependimento. Que o Senhor abençoe a todos nós. Até a próxima.